Fala Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero trazer uma reflexão muito profunda para vocês do livro que eu estou lendo agora, livro de Eclesiastes, no capítulo 9. E justamente eu gostaria de compartilhar para vocês, para que vocês entendam que através de uma leitura, e principalmente quando nós se debruçamos diante desse livro, que é a Bíblia Sagrada, com o coração quebrantado, com a mente aberta para poder aprender e ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E como aqui o nosso canal é sempre falando acerca de conhecimento, acerca de mudança de vida, acerca de mudança de mentalidade, uma das maiores reflexões que ele traz é justamente no versículo 11, onde ele diz as seguintes palavras, acompanhe comigo. Vi debaixo do sol, que não é daqueles que andam com pressa ou daqueles que andam rápido o prêmio, nem daqueles que são fortes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. O que ele está falando é que, por mais que nós nos preparamos, por mais que nós nos capacitamos, existe um fator primordial para que as coisas venham acontecer na nossa vida. Por exemplo, muitas pessoas falam, você é pobre porque você quer. Você está nessa situação porque é culpa sua e porque você é incompetente. Quando na realidade, quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia e nós vamos compreender, nós entendemos que para você obter qualquer coisa, é preciso haver uma medida de sorte. E essa medida de sorte, a qual nós encontramos explícita nesse texto, o autor vai dizer para nós que esse acaso está na mão de Deus. Porque quem governa a nossa vida, ou seja, a vida do cristão, é Deus. Quando nós nos debruçamos diante de Deus, entregamos a nossa vida na mão dele e falamos, Senhor, nós queremos viver o teu chamado para a minha vida. Nós queremos que a tua vontade seja feita na nossa vida. Então, o projeto que o Senhor tem para a minha vida, eu aceito. E o que cabe a nós? É a gente se preparar com as oportunidades que vai surgir no nosso caminho. Então, ou seja, quando nós compreendemos isso, de que o tempo é que governa os seres humanos aqui na Terra, então, ou seja, nós temos uma medida de tempo e dentro dessa medida de tempo nós temos que fazer o máximo possível para conseguir deixar um marco na vida nossa e das pessoas que estão ao nosso redor. Então nós temos que aproveitar esse tempo, vamos colocar aí em torno de 80 anos. Dentro desse tempo existe uma parcela gigantesca da famosa sorte, ou para alguns do acaso, e que o autor chama aqui de que esse acaso é onde Deus ele vai trabalhar, porque o acaso ele não existe, simplesmente o acaso é um chamado, é uma providência, é uma história que Deus escreveu para nós. Então, ou seja, acontecem situações na nossa vida que nós não vamos compreender e nem adianta a gente tentar compreender. Por quê? O que ele traz de reflexão é que nós temos que aproveitar cada momento, cada situação em que nós estivermos de corpo e alma presente, porque na hora em que juntar a preparação, juntar a disposição e aí vir a boa pitada de sorte através do acaso, que é Deus que vai prover toda essa situação, é aonde vai juntar a sua capacidade dada por Deus, a sua disponibilidade, e aí a medida da sorte é que vai fazer você chegar em algum lugar. Para simplificar, existe um livro chamado A Psicologia Financeira, que eu li até esses tempos atrás. Ele fala que para as pessoas que querem ser ricas, não basta simplesmente você ter a competência. É necessário você estar no momento exato, com as competências necessárias,
na hora em que essa oportunidade aparecer, você está disponível e aí sim você ser escolhido para que aquela situação venha convergir e fazer com que você consiga enriquecer. Entendeu? Então, ou seja, quando você olha para alguém que deu certo, quando você olha para alguém que chegou em um determinado patamar, além da preparação, além da disposição, além das qualidades que ela tem, houve uma grande medida de sorte na vida dessa pessoa. Alguns outros vão dizer que sorte é a junção da oportunidade com a preparação. E sim, eu também concordo. Só que, além da oportunidade e além da preparação, existe um fator, que é o quê? É a medida do acaso ou a medida do tempo estando encaixado dentro do propósito de Deus para que você venha exercer aquela função. Eu conheço várias pessoas que têm um chamado incrível, que têm várias capacidades, que poderiam estar ajudando, poderiam estar contribuindo com a comunidade, desempenhando um papel numa empresa, mas essas pessoas não são colocadas lá. As pessoas têm praticamente tudo. As pessoas, elas têm esse chamado. A maioria de nós conhecemos alguém que é pobre e que é super inteligente. Nem sempre aqueles que são mais rápidos, eles ganham a corrida. Nem sempre os mais fortes, eles vencem a batalha. Nem sempre aqueles que são mais inteligentes são honrados. A desgraça ou o acontecimento ruim, ele vem na nossa vida sem que a gente espere. Para que um projeto venha a ser concretizado na nossa vida, de fato é necessário haver uma boa medida de sorte, em que você vai depender do tempo e vai depender do acaso. Quando a pessoa entrega a vida dela na mão de Deus, entrega o projeto dela na mão de Deus, fala: Senhor, o que cabe a mim eu vou fazer, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. Se for da tua vontade que isso se concretize, eu estou disponível, mas o que cabe a mim eu vou realizar. E aí, de fato, para o cristão, quando ele entrega o seu projeto na mão de Deus, ele tira um peso das suas costas, porque ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai investir, ele vai se preparar, ele vai se capacitar da melhor maneira possível, mas ele sabe que, se for da vontade de Deus, na hora exata, no momento, naquele último minuto dos 45 do segundo tempo, Deus vai colocar aquela oportunidade na sua mão, se for da vontade dele. Então o cristão, ele descansa na vontade do Senhor. O cristão, ele descansa. Quando eu leio uma passagem dessa aqui, eu falo: cara, eu não preciso ter pressa. Eu não preciso ter pressa. Não significa que eu não vou diminuir a minha rotina. Não significa que eu vou diminuir a rotina de estudo. Não significa que eu vou deixar para trás os livros, que eu vou deixar de investir. Não, pelo contrário. Eu sei que mesmo eu se preparando o máximo possível, não é garantido eu irei conseguir aquilo que eu quero. Só que eu não posso desanimar, porque se aquilo que eu quero não ser concluído, por eu entregar os meus anseios, o meu projeto na mão de Deus e eu estar vivendo segundo a vontade dele, ele tem algo melhor para mim. E nem sempre esse algo melhor para mim significa que eu vou me tornar um milionário. Mas o melhor para mim é o quê? É cumprir com o chamado que Deus tem na minha vida. Ou seja, às vezes eu posso estar em uma situação futura de condição financeira escassa, mas está desempenhando um papel de impactar a vida de pessoas. E mais para frente ele vai trazer uma reflexão justamente dessa, que é a seguinte: ele fala: também vi um exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim de grande valia. Houve em uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio um grande rei contra essa cidade. Sitiou e levantou contra ela grande baluarte, ou seja, um grande exército para destruir essa cidade. Só que encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Através desse homem, pela sabedoria que havia nele, essa cidade ela foi livre da ruína. Porém,
Mesmo esse homem, através da sua sabedoria, salvando essa cidade, ninguém lembrou-se dele. Então, disse eu, fala aqui o autor, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Ou seja, tudo isso se resume a você ter o que? A sabedoria. A sabedoria ela não vai escolher uma classe social. A sabedoria não vai escolher uma classe social. A sabedoria ela está disponível. Ela clama pelas praças da cidade, ela clama pelas ruas. Ela prepara o seu banquete, e aqui na palavra fala muito disso, de que a sabedoria ela está disponível, só que é preciso buscá-la, independente se você é pobre ou se você é rico. E quando você adquire a sabedoria, você também adquire o quê? A compreensão de que quando você descansa em Deus, o que acontecer na sua vida, você não tem perda, você tem aprendizado. Você está aprendendo. Apesar de que na linguagem secular você perde algo agora, você toma um prejuízo agora, na realidade você está aprendendo para que lá na frente você consiga ensinar ou passar de maneira mais fácil aquela situação quando ela vier a repetir. Então, mediante a tudo isso, nós vemos que uma simples leitura, que quando você lê na sua atenção, com o coração aberto a aprender, você vê que uma leitura, ela transforma a tua visão. Ela fala, olha, não adianta ter desespero, não adianta tentar controlar aquilo que não está ao seu alcance, não adianta tentar compreender aquilo que não tem explicação, não adianta você tentar investir tempo aonde não dá um resultado a qual você esperava. E muitas das vezes é necessário você simplesmente descansar e esperar que, se for da vontade de Deus, aquilo vai chegar na sua vida. O famoso acaso vai chegar na sua vida. Deus, ele vai se utilizar dessa compreensão do acaso do homem, ou seja, da sorte, e vai trazer na sua vida. É a famosa frase, se for para acontecer, vai acontecer. E isso é real, porque nós não sabemos o que pode acontecer na nossa vida, no momento em que nós saímos na rua. Nós não sabemos. É simples assim. Nós temos 1001 projetos para realizar daqui a 1, 2, 3 anos. Só que amanhã pode uma veia nossa estourar e a gente acabar não andando mais. A gente partir dessa terra. A diferença nossa entre alguém que está vivo e alguém que está morto é porque o próprio texto fala que quem está morto, para ele já não há mais esperança nenhuma, já não há mais sentimento, já não há o que questionar. Só que quem está vivo ainda resta esperança, porque quem está vivo pode fazer alguma coisa a respeito. Então a recomendação é que ele fala, viva com alegria o seu momento presente, ou seja, desfrutando das pequenas coisas que estão ao seu redor. Ok? É diferente de seja feliz ou siga o seu coração. O que ele está falando é viva com alegria, com contentamento, com gratidão. Seja grato pelo que você tem e descanse os teus anseios na presença de Deus. E entregue os teus anseios. Entregue aquela preocupação que você tem na mão de Deus. Porque o chamado que ele tem para você, mais cedo ou mais tarde, ele vai concluir na sua vida. Claro que você estando disposto a ouvir esse chamado. Entendeu? Então, é de suma importância quando a gente lê um livro que nem esse, que é a Bíblia Sagrada, e você tem tantos ensinos que pode mudar a tua vida por completo. Literalmente. O famoso não adianta chorar pelo leite derramado. Entendeu? Ou seja, aquilo que passou, passou, não volta mais. O que importa é o que vai acontecer
aqui e agora, que é o que você consegue fazer alguma coisa para mudar o resultado futuro. O que passou vai servir de marcas para poder você aprender. Só que em tudo nós temos que buscar sabedoria, buscar o conhecimento, porque o conhecimento ele vai livrar nós da ruína. Então essa é a reflexão que eu deixo aqui nesse vídeo, é que de fato, nem sempre aquele que é mais inteligente, ele vai ser honrado. Nem sempre aquele que poupa, ele vai construir riqueza. Nem sempre aquele que é mais forte, ele vai vencer uma luta. Existem meios em que, quando você consegue compreender através da sabedoria como ter o equilíbrio e entrar e sair de cada lugar, você consegue obter o quê? A famosa paz, a tranquilidade. E para o cristão, esse equilíbrio está o quê? Na palavra de Deus. Quando você entrega os seus anseios na mão de Cristo Jesus. Essa é a chave. Quando você entrega o que acontecer na minha vida, Deus, ele sabe do que ele está fazendo. Ele está guiando os meus passos. Ainda que amanhã eu perca meu emprego. Mas é possível que eu perca meu emprego amanhã. Mas numa próxima semana, daqui uns meses, daqui a alguns anos, possa ser criado um novo caminho na minha vida em que eu possa chegar em outro patamar qual eu não esperava. E que talvez se eu estivesse naquela porta eu não ia chegar onde eu tinha que chegar. Você está entendendo? Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, ok? Tem um propósito. Nós não estamos aqui simplesmente para estar sobrevivendo, ou igual um animal que ele foi criado para servir ao homem. Nós somos criados de fato para servir e adorar a Deus. Só que Deus colocou uma jornada na nossa vida, colocou um propósito, colocou um chamado, e nós temos que cumprir com esse chamado. Então eu sempre trago essas reflexões aqui, e hoje estava lendo aqui, vi um vídeo de um amigo falando a respeito justamente para nós lermos esse capítulo. Eu fui ler e eu falei, cara, isso aqui é surreal, preciso compartilhar, e aqui está esse vídeo. Por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você achou, sugestão de tema, sugestão de vídeo. Será um prazer receber cada um de vocês aqui no nosso canal, ok? Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo. Deus abençoe, tamo juntos.